Você que acompanha já sabe o porquê que se chama esse projeto 4000, mas como estamos sempre recebendo é, novas pessoas assistindo, né? Esse projeto nasceu a partir de uma citação da doutora Anísia da Silveira, quando em uma entrevista, né, a jornalista perguntou para ela, que ela já estava muito idosa, se como que ela estava fazendo tantos planos, tantos projetos, né, assim, já com a idade tão avançada. E ela falou para respondeu, né, minha filha, eu posso sonhar projetos para o ano 4000. E esse é muito interessante, que nós tivemos aqui na nossa última conversa com o Ailton Krenak, e quando eu falei para ele desse projeto, ele falou, mas rapaz, o ano 4000 já é amanhã. Ou seja, né, a gente, essas reflexões é, são realmente, consideramos elas muito essenciais, né, para que a gente tenha um pensamento um pouco mais ampliado, né, da contextualização do que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu vejo sempre assim aqui no Brasil, nós, pelo menos institucionalmente, temos um pouco de dificuldade de fazer planos prospectivos, né? Planos de longo prazo, né? 10 anos, né? 5 anos. Então, recentemente, né, de alguns anos para cá, por exemplo, os museus têm se dedicado a fazer os seus planos museológicos, né, que são planos diretores que regem, né, as estratégias e os eixos de ação dos museus durante um período considerável de tempo. Isso tem auxiliado enormemente os museus, tem dado assim uma consistência, né, na sua ação, e então isso é mais do que necessário ser feito. Bom, para vocês, para quem não me conhece, meu nome é Eurípides Júnior, eu sou vice-presidente da Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. E esse projeto 4000, ele tem uma das funções dele é preparar o caminho para as comemorações dos 70 anos de inauguração do Museu de Imagens do Inconsciente, que será no próximo ano de 2022. Então, muitas coisas que nós estamos realizando com a Sociedade de Amigos e a equipe do Museu de Imagens do Inconsciente, do Instituto Municipal Anísio da Silveira, e outras instituições, né, colaboradoras, visando essa grande celebração que queremos fazer dos 70 anos do Museu de Imagens do Inconsciente. E nessa noite nós temos assim um grande prazer, a grande alegria de receber a nossa queridíssima Heloísa Helena Queiroz, que, entre outras coisas, é a nossa gerente de museus da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. E a Heloísa Helena tem um currículo extenso de ativismo e de militância no campo dos museus, uma pessoa que tem um currículo de serviços prestados a esse campo inestimável, né, e está aqui hoje conosco para conversarmos um pouco sobre diversos assuntos. Ela que é uma pessoa que tem o mesmo um perfil parecido com o meu, que é um perfil da museologia muito ligado à questão da gestão, né, da produção, enfim, da condução de projetos. Então, eu quero dar bem as boas-vindas e boa noite para a Heloísa. Heloísa, você deixo logo já aberto aqui para a sua fala e já te convido a logo nesse início você fazer um panorama das atividades que você vem desenvolvendo, né, para que nós, porque o Museu de Imagens do Inconsciente ele tem um público muito grande ligado à área da saúde também, então que não tem muita intimidade com esse meio museológico, né, o meio assim dessa parte da cultura. Então gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco, né, das ações que você vem tomando nesse momento tão delicado para a cultura brasileira, né, que é um momento difícil, economicamente falando, politicamente falando, e em meio a essa situação mundial uma grande interrogação que é a pandemia. Né? Então, com você a palavra. Muito boa noite e muito obrigado por estar conosco. Boa noite a todos.
Eu queria agradecer muito o convite do museu para participar desse projeto, parabenizar a vocês pela condução, do projeto e principalmente das atividades desenvolvidas pelo museu nos últimos anos. Eu, como gerente de museus, apesar de estar na Secretaria Municipal de Cultura, gosto muito de acompanhar o trabalho dos museus, de outras secretarias, e sempre que possível eu acompanho o trabalho desenvolvido por vocês. Fico feliz de vocês estarem nos preparativos para os 70 anos do museu, porque o ano de 2022 eu acho que será um ano de renascimento, né, para todos nós após esse período tenebroso de pandemia, né? Nós temos que ter otimismo e acreditar que no próximo ano nós conseguiremos vencer essa fase tão terrível que todos nós estamos passando. E vai ser um ano importante, porque será também o bicentenário da independência do Brasil, centenário da Semana de Arte Moderna, também estaremos comemorando e refletindo todas as ações da Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro. Então, eu acho que será um ano muito produtivo para a área da cultura e do patrimônio. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado na secretaria, né, justamente na consolidação dos nossos museus da prefeitura. A prefeitura do Rio de Janeiro, ela, apesar dela é uma cidade que foi capital durante muitos anos, a prefeitura em si, ela não tinha uma tradição na questão de gestão de museus. Isso foi uma questão recente, só para vocês terem uma ideia, a gerência de museus é criada somente em 2009. Então, é algo ainda, se nós pararmos para pensar, bem recente, se nós formos comparar com outras cidades e outros estados, né? E na gerência de museus, nós justamente trabalhamos com a consolidação, né, do trabalho desses museus. Para quem não conhece, nós temos o Museu Histórico da Cidade, do Rio de Janeiro, localizado na Gávea, dentro do Parque da Cidade. O Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matadouro de Santa Cruz, que é um museu de território. Temos o Museu de Arte do Rio, o MAR, o Museu do Amanhã, e temos, mais recentemente, criado em 2017, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. E nesses últimos anos, o nosso trabalho tem sido consolidar, principalmente, a gestão dos dois museus localizados na Praça Mauá, que são museus que foram idealizados para a revitalização daquela área. O desafio de devolver ao público o Museu Histórico da Cidade restaurado, que todos que são da área de museus sabem que o restauro de um museu é algo muito difícil. As verbas públicas são sempre escassas, nós sempre precisamos recorrer a editais, a projetos para complementar. É um museu de um acervo muito grande e um museu que passa por uma total requalificação. E temos também o Ecomuseu em Santa Cruz, onde nós desenvolvemos atividades não só no bairro de Santa Cruz, mas em toda aquela região da AP5, que é uma região muito carente de atividades culturais. Então, nós realizamos nesse museu muitas atividades itinerantes. O museu vai até escolas, universidades, projetos sociais, faz atividades em praças, participa de feiras literárias. Então, é um museu que desenvolve um trabalho muito importante na Zona Oeste. Muito bem. Lembrando, né, que dentro dessa estrutura de museus da prefeitura, nós temos ainda os museus que não estão ligados diretamente à Secretaria de Cultura, né, como o Museu Bispo do Rosário e o Museu de Imagem do Inconsciente, que apesar de serem da estrutura municipal, estão alocados na Secretaria de Saúde. Que cria aí meio que uma dicotomia, né, nessa questão, porque a gerência de museus, que deveria alcançar todos os museus municipais, não consegue
fazer isso por causa dessa coisa administrativa, que vem um pouco de encontro a essa questão que você passou aí de relance, que eu gostaria de frisar e já destacar aqui nesse primeiro momento, que é justamente esse paradoxo que vive a cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro ela foi capital federal, como você falou, durante muito tempo. Então, os grandes museus federais estão no Rio de Janeiro, né, o Belas Artes, o Museu Histórico Nacional. E, ao mesmo tempo, o município, quando foi feita a transição, né, da capital para Brasília, que, aliás, foi uma coisa assim, do ponto de vista, vamos dizer, cultural, foi uma transição completamente sem nenhum planejamento, né? Não houve nenhum tipo de reparação para a cidade do Rio de Janeiro, não houve nenhum tipo de planejamento mesmo de como que seriam, né, como que a cidade passaria a sobreviver sem ser mais a sede do poder, sem os seus quadros, sem os seus empregos, sem, né? Então o Rio de Janeiro passou por esse longo período que, não por coincidência, é um período que acontece uma grande degradação, né, da qualidade de vida da cidade. Então, e essa parte tão importante de museus não poderia ser diferente. Então, hoje nós temos os grandes museus da cidade, não podem ser, assim, diretamente, vamos dizer, administrados e agir em conjunto numa rede um pouco mais próxima e mais centralizada em termos de ações, né, com os museus municipais, que ainda tem essa divisão. Isso que você falou, que aconteceu com a prefeitura em relação à administração de museus, aconteceu a mesma coisa na área da saúde, porque a saúde foi municipalizada no ano de 2000, né? Nós temos apenas 20 anos. Então, por exemplo, o Museu de Imagens do Inconsciente, que está na área da saúde mental, a prefeitura teve que, vamos dizer, aprender, né, entre aspas, e iniciar um caminho dentro dessa área que era completamente desconhecida para o quadro administrativo da cidade. Com certeza. Então, isso prejudicou enormemente não só a saúde, como também as instituições culturais ligadas à saúde, né? Eu digo que prejudicou a saúde no sentido de que retardou muita coisa, que foram muitas dificuldades criadas e que até hoje ainda se mantém muitas dessas dificuldades, mas, assim, de uma maneira geral, em termos da saúde ligada à saúde mental, houveram grandes avanços, no Rio de Janeiro no Brasil, por conta da reforma psiquiátrica e dos avanços nessa questão da luta antimanicomial, que, por uma feliz coincidência para nós do Museu de Imagens do Inconsciente, é comemorado no mesmo dia que o Dia Mundial dos Museus, que é o 18 de maio. Então, o Dia da Luta Antimanicomial, o museu é, assim, uma dupla celebração, né? Então, o Rio de Janeiro possui esse paradoxo, né, que agora, ainda por cima, depois ela vai se transformar em capital do estado, coisa que ela também não tinha sido antes, né, que o Rio de Janeiro era uma cidade-estado, que é o estado da Guanabara. Então, tudo isso é muito confuso quando você vai pesquisar um documento, quando você precisa de fazer um levantamento de um terreno, de uma coisa. É sempre uma complicação se você está nessa esfera pública, porque tem coisas que pertenceu pertence ao federal, passou para a prefeitura, não passou, enfim, é muito complexa a situação do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de passar para um outro ponto agora da nossa fala, Heloísa, que é o assunto que não pode deixar de aparecer, né, em todas as conversas, que é a situação na pandemia. Vou, assim, ligando diretamente nessa questão de todo esse acontecimento, né, para o museu, essa situação trágica, né, que o Brasil vem enfrentando. Hoje nós somos os campeões de mortes na América e um dos maiores do mundo, né, maiores taxas de mortalidade do mundo, que é uma coisa sem precedentes, né, na nossa história. E evidentemente todos foram tomados de surpresa, né? Ninguém não só não esperava, né, a pandemia, como também não esperávamos que os efeitos e que ela fosse tão longa e que ela fosse se demorar tanto.
Do ponto de vista dos museus, né, uma coisa que ficou muito evidente é que, além já dos problemas que os nossos museus tinham, nós fomos surpreendidos assim pela falta praticamente geral, generalizada, né, de estrutura, de procedimentos ligados ao mundo digital que se impôs de uma hora para outra soberano, vamos dizer, nessa situação, né? Então eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre como os museus que você tem visto em geral, né, tem procurado desenvolver essas estratégias no mundo digital, né, para não só para passar durante esse tempo da pandemia, como para essa realidade que parece que veio para ficar. Voltando só um pouco à sua fala anterior, o Museu Histórico da Cidade é uma prova dessa questão, logo após a ida da capital para Brasília e a questão da cidade do Rio ter se transformado na capital do Estado. O Museu Histórico da Cidade, na verdade, ele é um museu estadual, cedido através de comodato à prefeitura. Então, isso explica bem essas questões, né? Porque o Museu Histórico da cidade se chegou à conclusão que deveria ficar sob responsabilidade da prefeitura, mas ele é um museu estadual. Sobre a questão que você colocou agora, eu acho que os museus, acho não, eu tenho certeza, que os museus mostraram muito o seu potencial nessa pandemia. Assim como você, eu também fui surpreendida, eu achava que era uma questão muito rápida. Quando, no dia 13 de março, nós recebemos a notícia que nós deveríamos fechar as nossas instituições na prefeitura, eu achei que isso levaria, sinceramente, eu fui muito otimista, de 30 a 40 dias. Jamais imaginaria que nós fôssemos atravessar todo esse período. E logo depois que nós começamos a verificar que esse período seria ampliado, teve aquela preocupação primeiro. Os museus, eles podem ficar fechados ao público, mas nós sabemos que nós temos um compromisso interno com o nosso trabalho. Nós temos que zelar pelo acervo, a questão de todo o maquinário que fica dentro do museu, para o seu funcionamento, a sua segurança, isso é muito importante. E isso é uma questão que eu acho que todos os museus, de todas as esferas governamentais, passaram por essa questão, quando você precisa explicar que o museu está fechado ao público, mas existe um trabalho interno intenso. Até porque, como era o início de um ano, né, o mês de março, os museus estavam justamente iniciando a execução do seu plano de trabalho daquele ano. Então, a maior parte dos museus já estavam com exposições agendadas, com projetos já em andamento ou em pré-execução, pré-produção. Então, todo esse trabalho ele precisaria ser continuado até por conta de uma questão primordial. Os museus geram emprego. Infelizmente, a sociedade ainda não percebe claramente isso. E nessa pandemia, eu acho que é muito importante que os museus sinalizem, através de relatórios, gráficos, quantos empregos diretos e indiretos eles geraram entre 2020 e 2021. Isso é muito importante. E eu percebi também que os museus, não só das capitais, mas os museus do interior, se apropriaram dessa questão digital. E eu acho que isso aproximou muitas instituições, porque permitiu que, do Rio de Janeiro, eu conhecesse, por exemplo, museus do interior do Maranhão, do interior da Bahia, do interior de Santa Catarina, e a mesma coisa ao contrário, porque eu acho que nós fizemos uma rede tão grande que todo o nosso trabalho digital ele está sendo divulgado nessa rede. Então, isso é muito importante, porque são programas educativos, programas de pesquisa, gestão, sendo divulgados por todo o Brasil nessa troca. Então, isso foi muito importante. Eu acho que na área cultural, os museus
se saíram muito bem, com nota 10, porque os nossos recursos não são grandes, todos sabem. Nós tivemos muitos problemas durante essa pandemia e ainda vamos ter problemas maiores, porque essa questão de público ainda ficará muito difícil esse ano, por conta da vacinação, mas nós conseguimos chegar muito próximos ao público, justamente porque nós conseguimos levar ao público grande parte do nosso trabalho desenvolvido internamente. Eu acho que muito daquilo que nós fazemos no cotidiano, nós conseguimos justamente passar de formato online e digital. Acho que isso foi importantíssimo. E, principalmente, nós não paramos o nosso trabalho, porque todos tinham já projetos e esses projetos foram continuados. Isso é de grande relevância. Mostrou justamente a força do campo. Isso que você tocou nesse assunto aí muito importante e eu vou retomar essa questão da economia criativa e do papel dos museus dentro dessa indústria cultural. Mas antes, eu quero reforçar isso que você falou. Essa questão realmente é muito interessante. Eu sempre fui um rato de museu desde que eu me entendo por gente, né? Sempre, assim, quando eu tiro férias, a gente quando tira férias, né, vai visitar museus, como todo mundo. Verdade. Então a gente vive dentro do museu. Mas eu passei a acompanhar realmente alguns trabalhos assim excepcionais, como por exemplo, eu me lembrei muito aqui do museu que está muito presente na rede social, especialmente no Twitter, e que eu acompanho com um prazer muito grande, que é o Museu da Ilha do Ferro, lá de Alagoas, né, que é uma história assim, belíssima de como que um lugar um lugar pequeno, vamos dizer assim, esquecido, né, entre aspas, num pequeno território desse paizão imenso que é o Brasil, né, consegue ativar, vamos dizer assim, né, uma ação cultural tão poderosa, tão potente, né, valendo-se basicamente das redes sociais, né, com pessoal jovem, pessoas que estão à frente desse trabalho lá, de parabéns. Junto com esse trabalho, muitos outros museus também fizeram trabalhos muito interessantes. No caso do Museu de Belas Artes, onde eu trabalho, nós tivemos alguns projetos interessantíssimos, como por exemplo, lá sempre teve um programa chamado Arte em Diálogo, que era, enfim, de publicações, entrevistas, e esse programa passou a ser feito digitalmente. Então nós fizemos aí minimamente uns 20 e poucos vídeos sobre grandes artistas brasileiros. Isso gerou uma coleção de depoimentos, são os artistas nos seus ateliês durante a pandemia, gerou uma coleção belíssima, né, de trabalho. Aqui mesmo no museu nós temos esse projeto 4000, que nós já estamos colecionando uma série de conversas, né, que estão gravadas aí no nosso canal do YouTube, que são, enfim, referências, são documentos que ficam guardados aí, né, e agora no dia 18 de maio, que é o dia dos museus e o dia da luta antimanicomial, né, estaremos lançando a nossa primeira exposição digital, né, graças à Lei Aldir Blanc. E é isso que eu quero entrar nessa questão. Você vê, enquanto teve parado todo esse movimento durante o ano de 2020, né, o Museu de Imagem Inconsciente, a gente pensando aqui nos projetos que foram feitos de restauração, de reforma do seu novo pavilhão, e o projeto de catalogação de obras, que também entrou já no final de 2020, né, com recursos da emenda do deputado Calero, vindo através do IFAM. A gente movimentou aí, eu fiquei pensando assim, por alto, uns 50, 60 profissionais que trabalharam, Exato. prestaram serviço e que ainda estão, uma grande parte ainda estão prestando serviço dentro do museu. Então, no momento em que todo mundo está despedindo pessoas, né, desempregando, o museu estava contratando empresas enfim. Essa é uma questão muito interessante, que nos leva, acho que é um segundo ponto da nossa conversa, que é isso que você falou, a pouca percepção
que a sociedade tem, né? E eu acho que aqui a sociedade brasileira mais ainda da importância da indústria cultural em termos econômicos, né? E o papel dos museus como, vamos dizer, que está no topo dessa cadeia de instituições culturais, o papel que os museus têm nessa economia, né? Pouca gente tem ideia de como que a cultura gera trabalho, gera emprego, gera riqueza e gera essa riqueza de uma maneira excepcional, porque está ligada, agrega outros valores que não apenas o resultado financeiro, né, como a democratização da cultura, como o próprio apoio à educação, né, já que os museus e os centros culturais são espaços não formais de educação. Eu digo não formais, mas estão se tornando cada dia mais formais, porque formais no sentido de que estão se tornando indispensáveis, né, essa ligação entre a escola e o museu, o centro cultural, a galeria. No exterior, isso já é uma realidade impactante. Você não vai a nenhum museu que você não encontre turmas de alunos, e aqui no Brasil isso está se tornando cada vez mais comum, inclusive pelo incentivo de políticas públicas que exigem contrapartida das disposições, né, de visitação, de ingressos gratuitos. Então, esse aspecto da cultura é muito pouco mostrado para a sociedade, né? É, Geralmente quando vão se mostrar coisas da cultura, as pessoas querem mostrar coisas ruins e até, né, falar mal por causa da Lei Rouanet, fala mal disso, fala mal daquilo. Exatamente. E isso é uma coisa que é um desfavor da própria sociedade, porque a gente for olhar os números da economia mundial nos últimos anos, nós vamos ver que a cultura é de longe um dos campos que tem a maior taxa de crescimento, porque a mobilidade humana no mundo, né, aumentou grandemente. Quer dizer, a pandemia agora deu uma freada, né, legal nessa mobilidade. Né? E quando as pessoas se movem, né, entre esses lugares, aquilo que as atrai é justamente a cultura dos povos, é aquilo que a diferença do que né, a alteridade, isso que é o principal atrativo, né, para essas pessoas. Né? Então, isso também ajuda a construir um mundo onde a diversidade é mais aceita, onde a diferença, onde o outro é mais respeitado. Então, ajuda a construir também uma sociedade mais igualitária, mais justa. Então, eu queria que você, como gestora pública, né, falasse um pouco sobre essa questão da economia criativa, do impacto dessa economia, né, como um todo. Sim, na verdade, os museus, eles participam ativamente da cadeia produtiva das cidades. É uma pena que a sociedade, o poder público, ainda não identifique o quanto essa cadeia produtiva ainda pode se apropriar ainda mais do nosso trabalho, dos nossos espaços. Você colocou aqui muito bem esse período da pandemia, a Lei Aldir Blanc, que foi muito importante para o setor. Só para que o público tenha uma ideia, por exemplo, no nosso museu, que nós temos, que é o Ecomuseu do Quarteirão Cultural do Matador de Santa Cruz, nós tivemos um projeto que ainda está em andamento, que são encontros culturais do Ecomuseu. Esses encontros culturais são pelo canal do YouTube, era um projeto que antes ele era presencial e durante a pandemia ele se tornou justamente online, digital, por conta dessa questão. E esse projeto, ele mobilizou justamente não só pessoas da área de Santa Cruz, no sentido de filmagem, som, iluminação, mas também movimentou a questão que o museu buscou justamente pessoas ligadas à área da educação, arte, museologia e patrimônio da Zona Oeste. E isso foi muito importante porque ajudou a divulgar o trabalho dessas pessoas, porque essas pessoas também estavam padecendo financeiramente por conta da pandemia. Esses artistas, até mesmo realizamos, inclusive, encontros com pessoas ligadas ao samba e ao carnaval de Santa Cruz, que são pessoas que ficaram justamente numa situação limite por conta do carnaval que não aconteceu, dos ensaios de escola de samba
que não aconteceram. Então, isso foi muito importante para essas pessoas. Ao mesmo tempo, nós temos um museu, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, que é o BUCAB, que ele é um museu que nós estamos realizando um trabalho, porque ele é justamente um museu também de território, por conta da questão do caso do Valongo, Patrimônio da Humanidade, e esse projeto, ele contratou várias pessoas. Então, estamos de volta. Tivemos aqui essa interrupção, problemas de conexão, enfim, de softwares. Isso é o nosso novo mundo digital, né? Tem sempre surpresas, né? Mas nós vamos continuar aqui a nossa conversa com a Heloísa. E depois, se você perdeu esse pedaço, nós vamos estar gravado, nós vamos fazer essa edição do vídeo de maneira que vocês verão a conversa como um todo. Então, Heloísa, nós estávamos falando sobre a cadeia de produção cultural, a importância dos museus na economia criativa. Você estava complementando aí o seu pensamento, então você pode continuar, fechar aí esse bloco aí, se você ainda lembra onde nós estávamos. Mas não tem importância. Eu estava justamente dando exemplo assim, do que nós realizamos, né? Eu dei como exemplo uma atividade que nós realizávamos presencialmente, que eram os encontros culturais do Ecomuseu, e que nós passamos justamente a utilizar o canal do YouTube, que era algo que os museus pouco usavam antigamente no Brasil, né? E essa atividade nós passamos para o canal do YouTube com muito sucesso, e o principal foi justamente que nós buscamos valorizar as pessoas daquele território. Então, as pessoas convidadas a participar desses encontros são pessoas que ou moram naquele território, trabalham naquele território, desenvolvem pesquisas sobre aquele território. Isso é muito importante, porque ajudou justamente essas pessoas em um momento de desemprego. São artistas que estavam parados por conta da pandemia. E nós temos que pensar também em todas as exposições que, durante todo esse tempo, entraram em fase de pré-produção. Então, muitos marceneiros, iluminadores, pessoas ligadas à parte de gráfica, essas pessoas trabalharam durante todo o ano passado, estão trabalhando esse ano para os nossos museus, que estão justamente trabalhando internamente nos seus projetos, já visualizando uma abertura no futuro. Você mesmo colocou o projeto que o museu está desenvolvendo graças à emenda parlamentar do Marcelo Calero. Não só esses profissionais tiveram oportunidade de um emprego, como também o material que vocês compraram para a execução. Então, assim, na verdade, é uma cadeia muito grande, que existe em torno dos nossos museus. E isso é muito importante. Eu estava até comentando isso com a minha equipe semana passada sobre isso, que algumas vitrines foram entregues em alguns museus. Eu falei, pensa quantas pessoas não foram chamadas para trabalhar nessas vitrines, essa questão vidro que você encomenda, o moldureiro, a pessoa que você chama para fazer iluminação, o pintor. Então, uma cadeia muito grande de pessoas que puderam trabalhar durante esse tempo todo junto aos nossos museus. Isso é muito importante. E, principalmente, que essa produção nossa de pesquisa não parou em momento algum. Muito, muito interessante.
Heloísa, e aí você estava falando dessa experiência aí do Museu de Santa Cruz. O Museu de Imagens do Inconsciente, como você sabe, ele tem uma atividade é, muito terapêutica, né, dos seus ateliês que atendem, né, pessoas que têm, enfim, que fazem parte da rede de atendimento à atenção à saúde mental na cidade. E com essa pandemia, né, foi-se assim uma grande incógnita o que vai acontecer, porque, né, como você vai fazer um atendimento terapêutico remoto, né, para pessoas que estão precisando tanto, né, desse contato humano, desse convívio, né, e o ambiente que é o museu, o ateliê do museu, né, um ambiente de criação, de liberdade, né, um espaço de vida, né. Então a equipe ficou muito apreensiva, mas e passou então a atender esses frequentadores remotamente, e os resultados foram assim fantásticos. Essas pessoas, a produção delas foi assim, e não só foi incrível, como elas se reinventaram nessa produção, utilizando outros mecanismos, com celulares, fazendo performances, danças. Tem um grupo de teatro que está fazendo teatro pelo Zoom, entendeu? Então foi uma adaptação assim extraordinária que surpreendeu a todos, né? A equipe ainda está contabilizando aí os ganhos que essa pandemia, que a não Isso, pandemia, isso, que esse trabalho remoto trouxe, né? Em decorrência disso. Então já estamos desenhando projetos já nessa área, né, de inclusão digital, de capacitação sim. digital, de utilização de novas tecnologias nos processos terapêuticos. Então, essa coisa, os museus se reinventam, né? E E isso nos levaram, leva. eu acho também, Eurípides, desculpe te interromper, levaram também conforto mental às Sim, pessoas que estavam sim, justamente sim. com medo dentro de casa. Você vê, no Museu Histórico da cidade, foi desenvolvido um projeto também pelo canal do YouTube, que é Museu Histórico da Cidade Vivo, aonde era possível as pessoas, através do canal do YouTube, participarem da trilha dentro do Parque da Cidade. O Museu do Amanhã, ele tem um projeto, uma vez por mês, de aulas de yoga. Ele levou esse projeto para o canal do YouTube. Então, isso também levou um conforto sentimental a essas pessoas, né? Um conforto que essas pessoas precisavam, né? Um carinho, né? No momento deles. Eu acho que isso foi muito importante, porque muitas Isso. pessoas ficaram deprimidas, muitas pessoas ficaram muito solitárias, é um período muito difícil. Aliás, diga-se de passagem, né, Heloísa, assim, o papel que a cultura como um todo, né, que as atividades expressivas desempenharam nessa pandemia, mostrou, né, muito claramente que a arte, que a cultura, que todo esse campo onde o museu reina, ela é indispensável ela para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana, né? Então, quando houve o lockdown, que sumiu tudo, né? Sumiu o consumismo, sumiram os shopping centers, sumiram os passeios na cidade, sumiu tudo. O que restou? Restou as pessoas dançarem, cantarem nas varandas, se comunicarem de outras formas, né? Que não a fricção social do dia a dia, do cotidiano. Isso mostra, né, a importância, a força que essa atividade tem realmente para nós enquanto seres humanos, né? Então, realmente isso foi uma coisa muito flagrante nessa pandemia, né? A importância, e eu espero que ao emergir, né, dessa situação, que muitas pessoas, né, que tenham se tornado conscientes disso vejam com mais carinho e apoiar mais as suas instituições de adoção, né, o seu museu do seu bairro, da sua região, da sua cidade, e apoie com as possibilidades, né, que cada um tem esse trabalho. Isso me leva a uma questão que é justamente o que você falou, a questão da sustentabilidade, né, dos museus. No fato de a gente trabalhar com museus públicos, né, isso teve faz um diferencial, porque você não só tem a estabilidade, né, de grande parte do pessoal que trabalha no museu, né, uma vista que são funcionários de carreira,
essa segurança que traz para a instituição nesse aspecto, como também de recursos que podem ter diminuído, mas que não pararam totalmente de fluir. Então, os museus públicos levam essa vantagem. Mas, de qualquer maneira, já antes, né, dessa pandemia, né, já vem se desenhando uma necessidade de um novo desenho para a administração dos museus no sentido da sustentabilidade. Né? São instituições muito caras, nós sabemos, você estava falando que as pessoas não têm ideia do que é um trabalho interno dentro do museu. Né? Não é que o que é cuidar de um acervo como o Museu de Imagem do Inconsciente, que tem 450 mil obras. Né? Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para a sua pupila, que ele admira muito, e que é a nossa museóloga Priscila Moretti, que tem feito um trabalho maravilhoso no museu, está sendo auxiliada atualmente pela Emanuele Rosa também. Um abraço para vocês, meninas. Temos também uma equipe maravilhosa de museólogas trabalhando no projeto de catalogação do IFAM. Algumas foram estagiárias do museu, né? Enfim, então esse novo desenho, né, nós temos várias possibilidades e eu sei que é muito difícil, às vezes, conduzir esse assunto, né, porque existe uma inércia natural, né, inércia eu estou falando aí no sentido físico, né, não no sentido pejorativo, existe uma inércia natural de instituições que lidam com a tradição, né, de modificarem as suas maneiras de ser, de modificarem as suas, especialmente as administrações. Mas nós estamos vendo que os novos tempos, que a sociedade da informação, que a velocidade com que as coisas acontecem hoje em dia, exigem dos museus, né, e de outras instituições culturais respostas mais rápidas, mais proativas e menos enraizadas naquele burocracismo que caracterizou por tanto tempo, e ainda caracteriza, né, a administração pública do Brasil, especialmente a administração pública, e que a iniciativa privada nesse setor acaba copiando um pouco esse modelo, né, que é predominante no Brasil. Então nós temos desafios aí, como fazer essa aí. Então tem iniciativas hoje como os fundos patrimoniais, né, que o BNDES já está desenvolvendo estudos e pesquisas aí junto ao IBRAM. Isso é uma realidade que acontece em vários lugares do mundo. Nós temos a administração por OS, que tem se desenvolvido relativamente bem no estado de São Paulo. Aqui no Rio a gente tem as experiências do Museu do Amanhã e do Mar, né, que também são pouco tempo, alguns sobressaltos, mas que têm funcionado. São dois museus que em pouquíssimo tempo alcançaram um nível e um padrão e um nível de reconhecimento internacional. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade da sustentabilidade dos museus, como que a gente pode provocar, né, esse futuro, né, trazer esse futuro para hoje. Você colocou muito bem, né? Os museus públicos, eles têm uma estabilidade do seu corpo técnico, apesar de hoje nós estamos convivendo com uma questão em todas as esferas de um número muito grande de aposentadorias e a falta de concurso público, mas mesmo assim nós ainda temos nos nossos museus, né, um corpo técnico que dá continuidade a esse trabalho. E a questão do orçamento, que por mais que ele sofra cortes, ele tem uma constância. O que eu tenho de experiência aqui nos nossos museus, por exemplo, nós temos museus por OS, mas nós também temos museus que eles têm um apoio integral das associações de amigos ou dos seus conselhos. E isso é muito importante, porque as associações de amigos, eles conseguem justamente driblar um pouco da burocracia administrativa, porque as associações de amigos, eles podem justamente buscar parceiros e patrocinadores. Eles podem apoiar os museus nesses editais e junto a empresas que queiram apoiar e ajudar os museus. Então, isso é muito importante para a gestão de um museu. Somente com recursos públicos é muito difícil uma instituição manter ativos seus programas. Eu tenho agora como exemplo o Museu Mucabe. Nós já estamos, é um museu mais jovem da Secretaria de
Cultura, ele foi criado em 2017, e nós estamos justamente agora no momento já elaborando a criação, junto à sociedade civil, de uma associação de amigos. Isso é muito importante. O próprio MAR e o Museu do Amanhã, eles não possuem uma associação de amigos, mas eles possuem conselhos consultivos que atuam como associação de amigos. Isso é muito importante. A questão das OSs, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma experiência, como você colocou, com esses dois museus. Foram experiências muito enriquecedoras, porque nos mostrou que os museus, quando eles conseguem desenvolver os seus programas, eles têm um potencial também de captação muito grande. O Amanhã é um exemplo. O Amanhã ele iniciou o seu trabalho com o aporte da prefeitura e com vários patrocinadores. Para vocês terem uma ideia, hoje o Museu do Amanhã ele é um museu público municipal, gerido por uma OS, mas que a prefeitura não faz repasse algum a esse museu. Esse museu hoje já consegue, através de patrocínios externos, a sua sustentabilidade. Isso é muito importante. É um caso raro? Mas mostra que há uma possibilidade de, se não for de forma integral, pelo menos parcialmente. Isso não tira do poder público a responsabilidade por aquela instituição. Ele é um museu que ele é vinculado à Secretaria Municipal de Cultura e toda a sua gestão é acompanhada pela Gerência de Museus e por uma comissão técnica. Mas é um museu que ele conseguiu, no ano de 2021, ele está caminhando, apesar da pandemia, em questões financeiras, sem o apoio do poder público diretamente. E no caso dos outros museus, como, por exemplo, nós temos até museus como o Museu Imperial, o Museu Histórico Nacional, que também possuem associações altamente ativas. Nós verificamos que esses museus, eles conseguem, de forma muito mais dinâmica, desenvolver seus projetos. Então, eu acho que essa participação da sociedade civil na sustentabilidade dos museus é muito importante, porque aproxima a sociedade do museu, a sociedade se apropria daquilo que realmente lhe pertence, porque aquilo que você não se apropria passa despercebido. Então, eu acho muito importante. A Associação de Amigos é justamente a participação ativa da sociedade civil junto aos nossos museus. E eu acho que isso teria que ser muito mais divulgado, porque eu acho que tem muitas pessoas que ainda não conhecem ou são tímidas de se aproximarem dessas associações. As nossas associações estão precisando de mais participação da sociedade civil, de pessoas que possam contribuir, não digo financeiramente apenas, mas com o seu trabalho, com as suas pesquisas, com os seus vínculos de relacionamentos. Isso é muito importante. Muitas empresas também desconhecem o potencial dos museus. Você vincular a sua marca ao museu tem um retorno, sim. Quantos museus nós conhecemos que recebem apoios de bancos ou empresas do ramo imobiliário, até mesmo da área de informática, e isso agrega muito à empresa também. Isso é muito importante, entendeu? O empresário poder também perceber que ele aliar a sua marca a uma instituição como um museu, isso também vai dar um retorno para ele muito grande, uma visibilidade muito grande. É isso mesmo. Você falou num ponto muito sensível, né, que precisa realmente uma grande mudança de paradigma na sociedade em relação a isso, não só uma postura dos museus, como da própria sociedade. Nós temos a experiência da nossa sociedade de amigos, né, que completou 45 anos o ano passado, é uma das primeiras do Brasil, e que hoje, olhando para essa história, né, a gente vê o que foi construído realmente ao longo de tantas pessoas
que se doaram, que passaram por essa sociedade, né, que a entrega que fizeram ao Museu de Imagens do Inconsciente é o que praticamente o que ele é hoje em termos de infraestrutura. Foi tudo feito através da sociedade de amigos, uma vez que ele estando locado numa instituição de saúde, né, evidentemente que sempre tem outras prioridades que não a instituição cultural. E isso realmente a gente tem que lutar, a sociedade está procurando fazer isso, ampliar o seu campo de aspecto, esse espectro, né? Esse trabalho do museu com a comunidade é muito importante, né? Nós fizemos esse projeto do BNDES para a reforma do novo pavilhão através do crowdfunding, tivemos uma resposta maravilhosa, recebemos contribuições via internet de todo o Brasil, inclusive do exterior, e isso nos ajudou não só a realizar o projeto em si, como fortalecer, criar nova rede, criar novos nódulos, né, nessa rede, ampliar o número de pessoas que passam a apoiar a instituição. E as empresas, né, a gente precisa utilizar cada vez mais esses mecanismos de renúncia de impostos. As empresas, essas novas gerações, elas estão cobrando isso das empresas, participação social. Eu vejo isso na geração das minhas filhas, por exemplo, tudo que elas vão fazer, elas vão investigar aquela empresa, se tem trabalho infantil, se tem desmatamento, se eles reciclam, se eles fazem isso, se eles notarem qualquer coisa que não está de acordo, eles passam e vão comprar em outro lugar. Então, são mecanismos que a gente precisa aprender a divulgar e a utilizar, né, em benefício das nossas instituições. Heloísa, o nosso tempo já está se aproximando do final e eu quero desde já agradecer a todos aqueles que nos assistiram e que nos vão ver aí na gravação, a todos e a todas. E eu quero deixar um abraço aqui, nós falamos de Sociedade de Amigos, um abraço muito especial para o nosso presidente de honra, o Marco Lucchesi, a Cristina Pena, nossa secretária, o Mauro Domingos, nosso tesoureiro, e tantos outros que fazem parte e são bastante ativos, né, nesse trabalho. E aí eu entrego para você esse momento agora para você fazer as suas considerações finais desse encontro, e nós estamos aqui sempre abertos para receber, divulgar e participar das iniciativas da Gerência de Museus e da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Vamos juntos! Olha, eu queria muito agradecer o convite, mais uma vez parabenizar o museu, que ele faz um trabalho fantástico, a Associação de Amigos, que é fundamental para o desenvolvimento desse museu, para a consolidação desse trabalho. Somos parceiros sempre, e dizer ao público que eu vou utilizar uma frase que eu adoro do Gilberto Gil, que ele falou quando era ministro, que museu é lugar de ideias, e eu acho que essa pandemia mostrou o poder das nossas instituições, como nós produzimos ideias, como nós recebemos e trocamos ideias durante todo esse tempo. E vamos tirar dessa pandemia justamente essa lição e levar isso adiante, que nós temos esse poder transformador, que nós somos muito importantes para essa cadeia produtiva, sim. E o que eu acho é que os museus precisam sair cada vez mais do seu segmento e não ter vergonha, não ter medo de mostrar o seu trabalho. E chegar cada vez mais próximo à sociedade civil. Você colocou muito bem a questão do apoio. E sobre essa questão das empresas, as pessoas também, como pessoas físicas, também podem fazer doações através da Lei Rouanet. Isso precisa ser muito bem esclarecido. Não são somente as grandes empresas. Então, as pessoas precisam entender que cada museu, cada instituição nesse país pertence a cada um de nós e é a nossa responsabilidade. Então, eu acho que nós estamos trilhando um caminho muito seguro, com um alicerce muito sedimentado nesse caminho para sair dessa pandemia, mas sair dessa pandemia com um belo trabalho. Eu acho que os museus brasileiros merecem palmas e louvor por todo o trabalho que realizaram internamente e que conseguiram externar ao público. Eu acho que nós levamos alegria
conhecimento, afetividade a todas essas pessoas. E o trabalho de vocês está de parabéns e que 2022 seja um ano assim, de muitas comemorações para um museu tão importante, não só para a cidade, mas muito importante para o nosso país. Parabéns a todos vocês. Então, muito obrigado mais uma vez a todos, uma boa noite e aguardamos vocês no nosso próximo encontro do projeto 4000 e até lá.